Para quem devemos confessar os nossos pecados? A pessoa mais certa para quem devemos confessar os nossos pecados é Deus, pois em 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Quando nós confessamos ao Senhor, significa que estamos arrependidos e que não queremos mais viver no pecado. Se eu confessar os meus pecados, ficarei salvo da condenação? Antes de mais nada, é importante salientar que a confissão deve vir de um coração verdadeiramente arrependido, pois confessar os pecados muitas pessoas confessam, mas o arrependimento real vem de poucas pessoas. Existem muitos que querem alcançar a vida eterna, e ainda que confessam ao Senhor, elas vivem pecando continuamente, porque não se arrependeram de coração. Assim, só confessar não basta, é necessário força de vontade para querer mudar. Agora, quando uma pessoa decide ter a sua vida transformada e confessa ao Senhor que está arrependida de seus pecados e o aceita como seu único e suficiente Salvador, então ela é perdoada de seus pecados e fica livre da condenação eterna. Posso correr o risco de pecar mesmo tendo confessado ao Senhor? Com certeza sim. Todos somos fruto do pecado, devido à falha de Adão e Eva. Mas isso não deve ser visto como desculpa para viver no pecado. Afinal, em Romanos 6,23, diz que o salário do pecado é a morte. Acredite, o pecado distancia o homem de Deus, impedindo a evolução espiritual, sem contar com as consequências de acordo com Tiago 1, 14, 15, Romanos 3, 23. Assim, diante de qualquer aflição ou tentação, busque a Deus por ajuda e você conseguirá vencer o pecado. E se você vier cair, mesmo tendo consciência, é importante confessar para que através do arrependimento você alcançar a misericórdia de Deus. Isso está em Provérbios 28, 13. Pequei sabendo que era pecado. Deus vai me perdoar? Realmente, muitos desejam saber se o pecado consciente tem perdão. E apesar da falta de esforço da pessoa para vencer o pecado, a resposta é sim. Mas à luz da Bíblia, a humanidade peca tendo total consciência, pois a palavra de Deus está aí. E hoje não há mais desculpa para o pecado, isso é, dizer que pecou porque não sabia. Veja o que a Bíblia diz: se eu não tivesse vindo e falado a vocês, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Isso está em João 15, 22. Posso confessar meus pecados somente a Deus? As Escrituras dizem que devemos confessar os nossos pecados ao Senhor, pois Ele é justo e fiel para nos perdoar. Em Mateus 9, 6, diz que Jesus perdoou os pecados de um paralítico, e Ele mesmo afirmou que o Filho de Deus tem autoridade para perdoar os pecados. Assim, é a Cristo que devemos recorrer para a confissão e perdão dos nossos pecados. Se você pecou contra o seu irmão, saiba que pecou também contra Deus. Nesse caso, confesse e peça perdão primeiramente a Deus e depois vá até o seu irmão ofendido, confesse que errou e peça perdão. A lei do Senhor é perdoar. Quem perdoa está cumprindo o seu mandamento. Afinal, estamos falando do segundo maior mandamento da Bíblia, que é ter amor ao próximo.
Mateus 22, 37 a 38. Assim, quem ama, perdoa, e é perdoado por Deus.